Dizem nos temas sustentabilidade, ambiente e contabilidade ambiental. A sustentabilidade hoje deve ser visto como uma prática que tem que estar associada ao desenvolvimento das organizações, neste caso ao desenvolvimento das empresas. Não é possível hoje pensar-se em desenvolvimento sem se pensar em sustentabilidade. Uma empresa, para crescer, desenvolver-se, tem que apostar forçosamente nos temas da sustentabilidade, ou seja, tem que conseguir criar valor para os seus proprietários, tem que respeitar, tem que enquadrar a sua atividade no ambiente, procurar um equilíbrio, que a sua atividade esteja equilibrada com uma responsabilidade ambiental, e tem que também procurar a satisfação dos seus colaboradores, porque só colaboradores satisfeitos é que podem, de facto, permitir à empresa ter ótimos níveis de rendibilidade. E não se pode esquecer das comunidades onde se encontra inserida. Tem que dar a mão a essas comunidades, ajudar essas comunidades, fazer algum investimento social. Uma empresa que, relativamente a estes pilares da sustentabilidade, ou seja, procure ser eficiente na produção de resultados, ter uma responsabilidade ambiental, ter uma política de ambiente de responsabilidade ambiental, ter uma preocupação com a satisfação dos seus colaboradores e não se esquecer das comunidades onde está inserida. Uma empresa que cumpra estes pilares é uma empresa que acredito que se possa crescer e desenvolver no futuro num ambiente de competitividade, porque de outro modo julgo que não há futuro para ninguém. Muito bem. A segunda questão que eu queria colocar era qual era a finalidade da contabilidade ambiental, porquê, para quem a empresa pretende apresentar a contabilidade ambiental. A contabilidade ambiental é uma ferramenta interna que nos permite registar na contabilidade da empresa as transações, os itens financeiros com impacto no ambiente. Ou seja, antes de nós termos a contabilidade ambiental, nós obviamente já registávamos transações com impacto ambiental, só que não eram identificadas como tal. A criação da contabilidade ambiental, que é um subsistema do nosso sistema contabilístico geral, visa precisamente registar custos ambientais, proveitos ambientais, investimentos ambientais e responsabilidades ambientais. A empresa tem que conhecer quais são os seus custos com o ambiente, ou seja, quando toma medidas de preservação ou de recuperação de danos ambientais, tem que saber, tem que conhecer quanto é que isso custa. Tem que saber estimar também a sua responsabilidade ambiental. Deverá criar provisões para riscos ambientais que podem aparecer no decurso da sua atividade. E deverá realizar investimentos ambientais para preservar os recursos ambientais. E a contabilidade ambiental é precisamente uma ferramenta que serve para a empresa conseguir identificar todos estes itens financeiros que têm repercussão na preservação ou na redução de efeitos polutivos no meio ambiente da sua atividade. É, portanto, uma necessidade que a empresa sente e não uma moda ou algo que é preciso fazer por imitação, porque outros também fazem. A contabilidade ambiental surgiu como uma necessidade imperiosa, portanto, de conhecer a dimensão dos seus itens financeiros relacionados com a preservação do ambiente. Terceira questão que eu queria colocar era se a introdução de normativos legais, tais como a Diretriz Contabilística 29 ou a NCRF 26,
produzia efeitos no desenvolvimento e otimização do sistema de contabilidade ambiental da empresa? Não, no nosso caso não. Quando nós começámos a desenvolver o sistema de contabilidade ambiental da empresa, ainda a DC29 estava a ser redigida por um técnico da Comissão de Normalização Contabilística. Nós apoiámos na recomendação da Comissão Europeia sobre matérias ambientais e tivemos o cuidado de nos deslocarmos à Comissão de Normalização Contabilística e falarmos com o técnico que na altura estava a redigir aquela diretriz contabilística que acabou por ser publicada como a DC29. E tivemos a confirmação de que a DC29 iria ser muito, se não totalmente idêntica à recomendação da Comissão Europeia, onde nos estávamos a basear para identificar custos ambientais, proveitos ambientais, passivos ambientais, ativos ambientais. Portanto, a publicação posterior da DC29 não alterou nada do nosso sistema de contabilidade ambiental, porque ao fim e ao cabo já nos tínhamos baseado anteriormente numa recomendação que veio a ser o suporte da DC29. Quando é que a empresa implementou o sistema de contabilidade ambiental? Nós começámos a trabalhar e constituímos uma equipa por volta de 2002 e com algumas interrupções começámos a trabalhar entre 2002 e 2005. Até porque eram matérias novas também para nós, que precisavam de alguma reflexão, alguma interpretação, porque de facto na altura não havia qualquer bibliografia sobre esta temática, e porque nós também éramos pessoas com outras ocupações na empresa, isso de facto levou a que necessitássemos de mais algum tempo para conseguirmos implementar o nosso sistema de contabilidade ambiental. Ele acabou por ser implementado, entrar em produção aqui nas empresas do grupo EDP, pelo menos nas empresas sediadas em Portugal, em janeiro de 2006. Muito bem. Quais foram então as fases de implementação do SA na empresa? Nós começámos primeiro por tentar identificar, obviamente constituímos uma equipa de trabalho com colegas formados oriundos da direção de contabilidade, da direção de ambiente e dos sistemas informáticos. E o nosso trabalho começou por identificar na contabilidade financeira da EDP onde se situavam os itens financeiros ambientais. Onde é que nós poderíamos encontrar ou ter custos ambientais, onde poderíamos ter proveitos ambientais, ativos ambientais e passivos ambientais. Fizemos essa identificação e depois fomos estudar a maneira de podermos intervir nos módulos respectivos que serviam de suporte a essas contabilizações, de forma a identificar essas transações do ponto de vista ambiental e podermos mais tarde, através de relatórios, podermos conhecer os montantes de custos, proveitos, passivos e ativos ambientais. Obviamente que propusemos e fizemos depois alterações em alguns módulos, nomeadamente no módulo de registro de ativos fixos, para quando as instalações, os investimentos ambientais, sejam instalações de fim de linha, seja tecnologia integrada, entrassem em produtivo, pudessem ser já classificados no módulo da A como investimentos ambientais. Depois de nós termos redigido as especificações do nosso sistema, já com o impacto, com as alterações que tínhamos que fazer em cada um dos módulos, fosse ele um módulo de ativos fixos, fosse ele um módulo de compras, ou módulo de contabilidade interna, onde se situam as nossas ordens internas, também ao nível do investimento, ao nível do módulo de PS, nós redigimos esses requisitos, entregámos à lógica para a parametrização dos nossos sistemas. Quando os mesmos estavam praticamente já concluídos, fizemos ações de formação na empresa a divulgar os conceitos base da contabilidade ambiental, as alterações que os utilizadores iam encontrar nos sistemas e, logo numa fase seguinte, avançámos então com os testes já da respectiva aplicação. Houve, de facto, reconheço que houve algum atraso da nossa parte, da nossa equipa, mas, como eu já afirmei, acabámos por ter o sistema em produtivo a partir de janeiro de 2006.
Sim, senhor. Que constrangimentos sentiram ao implementar o sistema de contabilidade ambiental? O maior constrangimento, talvez as pessoas sentiam-se, não as pessoas que estavam na nossa equipa, mas com quem nós dialogávamos, sentiam algum alheamento do tema das matérias ambientais. Não sabiam muito bem o tipo de trabalho que nós estávamos a fazer e qual a finalidade do mesmo. Foi talvez os maiores constrangimentos que tivemos, porque havia alguma dificuldade em perceber os conceitos associados à contabilidade ambiental. Não me recordo neste momento de mais nenhum. Houve de facto sempre um apoio das chefias superiores a esta implementação, mesmo com algum carinho, porque sentiam que era necessário para um grupo como a EDP começar a publicar dados financeiros sobre matérias ambientais, coisa que anteriormente nós não o fazíamos, ou fazíamos de uma forma pouco sustentada, por não termos esses itens financeiros identificados no nosso sistema contabilístico. Muito bem. Qual foi o contributo dos departamentos transversais na produção e implementação do SCA? Foi-lhes comunicado o desenvolvimento das ações em que estiveram envolvidos depois? Como o desenvolvimento do nosso sistema de contabilidade ambiental contou com a participação de duas direções do centro corporativo da holding, concretamente a Direção de Consolidação de Contas e Fiscalidade e a Direção de Sustentabilidade e Ambiente, tivemos e também a Direção de Sistemas Informáticos, por causa das questões ligadas à parametrização dos sistemas, neste caso dos módulos SAP. Obviamente que sim, estas três direções estiveram sempre perfeitamente em sintonia e perfeitamente informadas dos desenvolvimentos que iam sendo feitos, mas tirando estas três direções do centro corporativo, na fase de definição de requisitos, de especificações, não houve intervenção de mais nenhum departamentos ou direções, quer do centro corporativo, quer das próprias empresas do grupo. Esse envolvimento de outros departamentos e empresas do grupo só se veio a efetuar com ações de sensibilização e de divulgação do sistema de contabilidade analítico, já perto de uma fase final de conclusão. Muito bem. Qual o grau de desenvolvimento do sistema da contabilidade ambiental na empresa? Neste momento, o mesmo, ou quase o mesmo de quando foi implementado em 2006. Em 2006, nós não conseguimos implementar, não conseguimos apurar os custos ambientais com a manutenção e conservação das instalações de fim de linha. Não tínhamos, de facto, nenhum colega especializado no módulo PM, onde esse tipo de custos é registado, e adiámos para cerca de 1 ano e meio mais tarde a implementação então da contabilidade ambiental no módulo PM. E constituímos uma equipa de trabalho com colegas da manutenção e conservação das áreas da EDP Produção e da EDP Distribuição, e criámos uma especificação e implementámos, portanto, esses desenvolvimentos em PM já no decurso de 2008-2009. Neste momento, eu considero que o nosso sistema de contabilidade ambiental cobre todas as nossas necessidades de informação e de relato ambiental dos nossos itens financeiros. Se olharmos para a NCRF 26, que veio substituir a DC 29, apercebemos que neste momento não temos qualquer melhoria a fazer na nossa contabilidade ambiental decorrente de qualquer alteração do normativo. As eventuais melhorias que se possam fazer é mais ao nível de extração de dados e de um ou outro esclarecimento pontual aos utilizadores. Sim, senhor. Atualmente é possível quantificar quanto um dano ambiental pode custar para a empresa? Sim. Se nós tivermos necessidade de fazer, por exemplo, uma descontaminação de um terreno
como às vezes sucede, apesar de haver uma grande preocupação a nível das nossas atividades operacionais e um grande respeito pelo ambiente, às vezes acontecem acidentes e temos que nos envolver em processos de reparação de danos ambientais, neste caso, e os casos que eu me recordo mais recentemente, de descontaminação de terrenos. Houve um caso na EDP Produção que eu me recordo, de ácido clorídrico numa descarga que foi, de facto, para o solo, e houve que encetar um trabalho de descontaminação, de limpeza. Nós, quando temos necessidade de o fazer e de reparação de um dano ambiental, abrimos uma ordem genérica de ambiente no nosso sistema de contabilidade analítica, ao nível do módulo de CO, onde imputamos todos os custos gerados internamente ou externamente com esse trabalho. E conseguimos, portanto, apurar com precisão os custos de reparação de um dano ambiental. Isso faz parte do nosso sistema de contabilidade ambiental, porque nós desenvolvemos uma ordem genérica específica para esse efeito. Muito bem. Quais os efeitos da adoção de um sistema de contabilidade ambiental na competitividade da empresa? Que benefícios a empresa conseguiu em resultado da sua implementação? Bom, ao nível da competitividade, nós internalizamos no nosso desenvolvimento e na nossa atividade as preocupações com o ambiente e um certo grau de responsabilidade ambiental. No fundo, é uma prática que quem está no mercado a produzir eletricidade, pelo menos aqui na Europa, acaba por ser uma prática que todos têm, uma preocupação que todos têm. Portanto, a nível da competitividade, eu não vejo que tenha havido aí alterações devido à implementação de um sistema de gestão ambiental. Porque é uma prática que já é seguida pelos nossos concorrentes. As nossas vantagens têm que ser vistas a outro nível, como conseguir produzir eletricidade de forma mais limpa, através de energias renováveis, que acabam por não ser poluentes para o ambiente. É por aí que nós temos que ser mais competitivos com os nossos concorrentes, e nisso a EDP tem feito uma aposta forte nas energias renováveis. Os benefícios de nós termos um sistema de contabilidade ambiental é que conseguimos saber com precisão, portanto, que custos é que a preservação do ambiente tem para a EDP, e que investimentos, muito especialmente investimentos em instalações de fim de linha, que é uma grande preocupação da EDP e no respeito pelas comunidades onde está inserida, dar um certo grau de conforto e de segurança às respectivas populações. Isso é nítido para um tipo de investimentos que temos feito nas nossas centrais térmicas, ao nível de instalações como de dessulfuração, desnitrificação, são as mais importantes que eu agora me recordo, e portanto eu diria que ao termos o sistema de contabilidade ambiental implementado, conseguimos conhecer com muita fiabilidade quer o nível de investimento nesse tipo de instalações de fim de linha, quer mesmo os custos de manutenção que nós temos com essas instalações. E, portanto, são dados que nós podemos apurar com fiabilidade e fazer algum benchmarking com empresas congêneres a nível europeu, até para sabermos onde nos situamos, se temos ainda alguma progressão a fazer no sentido de melhorar a nossa capacidade pela melhoria dos aspectos ambientais ou não. Sim, senhor. A empresa possui um relato periódico ambiental. Qual o seu conteúdo e destinatários e que balanço faz em resultado da sua aplicação? Sim, a empresa possui um relatório de sustentabilidade que está inserido no seu relatório de gestão. A empresa publica anualmente no seu relatório de contas, publica o relatório de gestão, publica o relatório de sustentabilidade e o caderno financeiro. Esse relatório de sustentabilidade está muito desenvolvido, tem uma profusão muito grande de indicadores ambientais,
designadamente evidenciamos o consumo de energia primária, consumos de eletricidade, instalações que obtiveram certificação ambiental pela ISO 14001, emissões atmosféricas, damos indicadores das emissões atmosféricas ao nível de CO2, SO2, NOx, mercúrio, SF6 e partículas. Controlamos também as emissões de gases com efeito de estufa. Damos também informação sobre água captada por fonte de origem, seja no oceano, rio, ribeiras, poços, furos, entre as mais relevantes. Damos também informação sobre a utilização da água, quando nos servimos delas para efeitos de refrigeração nas centrais, e água bruta e potável, águas residuais que nós tratamos, a quantidade de resíduos encaminhados para o destino final, as principais categorias de resíduos, informação sobre indicadores sobre biodiversidade, despesas e investimentos ambientais realizados, multas e penalidades ambientais, reclamações ambientais, e também fazemos uma coisa no nosso relatório de sustentabilidade: damos nota, informamos os compromissos de sustentabilidade e respectivos objetivos e metas que o grupo, neste caso a EDP e o grupo EDP, pretendem atingir. Portanto, de facto, o nosso relatório de sustentabilidade é um relatório muito completo, com muitos indicadores, com muita informação sobre os vários pilares da sustentabilidade, designadamente do ambiente. Sim, senhor. O facto da empresa estar cotada na Bolsa condiciona o nível de regulação das matérias ambientais? Não. A empresa, a sustentabilidade, onde se encontram as matérias ambientais, é uma das prioridades da EDP. Eu diria que a EDP, desde há muitos anos para trás, sempre teve uma preocupação, muito antes de outras empresas, pelo menos sediadas aqui em Portugal, o terem, já a EDP tinha preocupações de índole ambiental. O facto de estar cotada em bolsa, a empresa não é por isso que passou a ter mais preocupações ambientais. É inerente, é internalizado no negócio da EDP o respeito e o compromisso pelo ambiente, independentemente da empresa estar ou não cotada. Isso não veio alterar nada, absolutamente nada, relativamente à nossa política para com o ambiente. O reconhecimento do mérito e a atribuição de prémios influenciou a atuação da empresa em matérias ambientais? É destacado no relato? Não. No fundo, os reconhecimentos que a empresa tem tido é uma consequência exatamente da sua política ambiental e da sua política de sustentabilidade, como eu disse, que é uma das prioridades da EDP. Portanto, a resposta é não. Após a entrada em funcionamento do SA, a empresa tem promovido a sua avaliação, bem como um processo de revisão e melhoria? Depois da entrada em produção, como eu há pouco já disse, nós desenvolvemos ainda ao nível do módulo PM, em SAP, o apuramento dos custos correntes ambientais ligados à manutenção e conservação das instalações de fim de linha. A equipa de implementação do SCA normalmente analisa as diretrizes ou normas financeiras de relato ambiental no sentido de averiguar se haverá algumas necessidades novas de informação que levem à adaptação do sistema de contabilidade ambiental. Há de facto esse cuidado de se averiguar, e ouvimos também os nossos colegas das empresas para nos apercebermos se há necessidade de fazer alguma melhoria no nosso sistema de contabilidade ambiental. Mas ultimamente pelo menos não nos tem chegado ao conhecimento qualquer necessidade de o fazer. Pensamos que o nosso sistema está perfeitamente atualizado.
Quanto à organização, existe um manual de procedimentos e um manual de utilização do SA na empresa? Manual de procedimentos, não diria. Quando nós implementámos a contabilidade ambiental, fizemos várias ações de formação, não só com base nos conceitos, como também com base no manuseamento dos respectivos módulos, das componentes ambientais, e cedemos, de facto, essas apresentações, com essas explicações que demos aos utilizadores, às pessoas que estiveram connosco nessas ações de formação. Pelo menos é a documentação que nós distribuímos e que se tem mantido válida e que os nossos colegas se têm servido para trabalharem com o sistema de contabilidade ambiental. Sim, senhor. As práticas atuais de relato ambiental são efetivamente úteis aos stakeholders? Sim. Eles, pelo menos em relação à EDP, eles têm um perfeito conhecimento do que é que nós andamos a fazer em termos de preservação do ambiente. Temos também o cuidado de os ouvir se eles se sentem confortáveis com as nossas divulgações do relato ambiental ou se pretendem, de alguma forma, que a EDP possa, eventualmente, ir mais além na divulgação das suas matérias ambientais ou de sustentabilidade. Há, de facto, uma prática de ouvir as suas expectativas e, em função disso, poder ou não vir a melhorar as nossas divulgações sobre relato ambiental e sustentabilidade em geral. É importante, então, para os stakeholders a implementação do sistema de contabilidade ambiental na EDP. Isto terá benefícios, por exemplo, nos contratos que se celebra com instituições financeiras e seguradoras, relativamente a investimentos ambientais? Admito que sim. Eu não consigo dar uma resposta precisa a essa questão, mas admito que sim, porque hoje uma empresa que cumpre, que tem um compromisso com o ambiente e tem uma prática de respeito pelo ambiente e que a divulga e é reconhecida pelos seus stakeholders, obviamente que é uma empresa que, quando comparada com outras, é vista como uma empresa mais responsável. E, obviamente, que eu acredito que isso pode influenciar os nossos stakeholders, nomeadamente aqueles com quem nós temos que estabelecer contratos de financiamento para a nossa atividade, porque vê-nos a nós como uma empresa responsável em que o mercado acredita. Isso é refletido também pelos nossos ratings e isso certamente será uma vantagem. Portanto, um caso prático que ia colocar, se o Dr. José António poderá confirmar, por exemplo, a questão das seguradoras, quando as contratamos para fazer seguro de responsabilidade ambiental, se elas, sabendo que a EDP possui um sistema de contabilidade ambiental organizado, se não diminuem, digamos assim, o prémio. Eu não estou nessa área, não estou na área de seguros do grupo EDP, mas com certeza que sim, porque pelo nosso relato ambiental eles conseguem-se aperceber dos eventuais danos que nós, durante a nossa atividade, inadvertidamente podemos causar ao ambiente, dos custos de reparação desses danos, dos investimentos ambientais que precisamente vão preservar o ambiente e também a segurança das instalações onde se inserem. Certamente que esse conhecimento mais transparente e aprofundado da nossa atividade operacional e no respeito pelo ambiente, certamente que sim, que levará a que nos sejam cobrados prémios de seguro mais baixos. No desenrolar desta entrevista já deve perceber a opinião do Dr. José António, mas reforço novamente uma questão. Para si, a contabilidade ambiental é uma moda, necessidade, estratégia ou dever ético-moral?
Não, é uma necessidade. É uma ferramenta que nós temos necessidade de ter, até para apoiar o nosso relatório de sustentabilidade e também para fazer divulgações do nosso caderno financeiro. Nós, no nosso caderno financeiro, divulgamos os custos ambientais, proveitos ambientais, passivos ambientais e investimentos ambientais. Se nós não dispuséssemos da ferramenta da contabilidade ambiental, pois a fiabilidade dessa informação que nós divulgamos certamente não seria a mesma. Portanto, para nós a contabilidade ambiental nunca foi uma moda, sempre foi uma necessidade e continua a ser uma necessidade que nós sentimos de a ter e de vir a melhorá-la quando necessário. Pronto, chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradeço a sua disponibilidade e uma boa tarde. Boa tarde.